Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Capítulo 17. Um ninja sabe se esconder. Não acredito que as duas usavam até colares que se completavam, disse Lina intrigada com as notícias de Minsock. É realmente inacreditável e ao mesmo tempo muito triste ver o que aconteceu com elas. Provavelmente tudo isso se explica com esse colar. A gerente segurava o colar com a metade de um coração partido como se estivesse com medo de se contaminar com aquela energia. Sempre ouvi que existe uma maldição para acabar com a amizade de quem usa esse tipo de coisa. Um coração nunca deve estar partido, e caso esteja, essa simbologia tende a fazer com que o amor entre os portadores se dissolva até quebrar seus verdadeiros corações em pedacinhos. Minsock encarou Lina desacreditado. Começou a fazer piadas sobre ela acreditar naquele tipo de superstição e logo já estava gargalhando. Mas a gerente permaneceu séria. Como ele poderia estar fazendo brincadeira sobre algo que já estava constatado bem na sua frente? A amizade entre as mães parecia nem nunca ter existido e tudo o que restara para cada uma delas era um colar com a metade de um coração esquecido no canto de algum lugar. Será que aquilo parecia pouco para ele? Ela pensava. A gerente também não costumava acreditar muito em situações sobrenaturais. Mas desde que ganhara seus poderes, sua perspectiva mudara. Ela percebera que não existia explicações para tudo, como o ser humano gostaria que houvesse. Principalmente percebeu que existiam casos em que o inexplicável apenas se revelava na frente de seus olhos, por mais impossível que fosse ou por mais que cruzasse todos os limites da ciência atual. Sem que o idol percebesse, ela usou seu poder para fazer as almofadas que estavam sobre o sofá levitarem e se organizarem formando um círculo no ar ao redor dele. Uma guerra de travesseiros foi iniciada sobre Minsock, que continuava se divertindo com a cara amarrada de Lina, enquanto era atingido pelos travesseiros. O idol puxou Lina para perto dele de modo que ela também ficasse na mira dos travesseiros. De repente, todos os travesseiros ficaram congelados no ar em volta deles. Minsock a puxou para mais perto e a abraçou, fazendo com que as expressões da garota se transformassem completamente. Você é incrível, sabia? Disse Minsock deslumbrado com a visão à sua frente. Não faço ideia de como consegue fazer isso. Mas realmente você é a prova viva de que existem mistérios no mundo que estão muito além do que a racionalidade humana nos permite entender. Na verdade, acho que descobri um pouco como meus poderes funcionam, respondeu Lina, fazendo o rosto de Minsock brilhar ainda mais de admiração. Percebi que se eu imaginar que consigo fazer algo, eu simplesmente consigo. Os dois que estavam de pé em cima do sofá se sentaram. Enquanto isso, os travesseiros se reorganizaram confortavelmente em torno deles. Mas também percebi que existem limitações. Eu não consigo usar os poderes para mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Minsock acariciou gentilmente a cabeça da namorada, continuando a olhar para ela com seu usual olhar apaixonado, expondo seu magnífico sorriso que deixava suas covinhas expostas em seu rosto. Eles retomaram a conversa sobre o colar, a superstição e a situação das mães. Lina estava curiosa para saber se ele tivera coragem de contar à sua mãe sobre toda aquela história. Minsock admitiu que chegou a cogitar em esclarecer tudo com ela, mas que bem na hora em que ia começar a contar não teve coragem. Ele disse à gerente que era um assunto sensível demais para que eles abordassem sem os devidos cuidados e que talvez fosse melhor pedir a ajuda dos pais para resolver a questão. Após mais algum tempo discutindo sobre os novos dados da investigação, quando o horário ficou mais apropriado para contactar alguém que estava do outro lado do mundo, eles fizeram chamadas de vídeo com seus respectivos pais. Surpreendentemente, tanto Fernando quanto Junkyu disseram que já sabiam que elas tinham sido amigas. Ainda contaram que, conversando entre eles, já tinham identificado que deveria ter acontecido um mal-entendido gigantesco entre elas. De acordo com eles, a única vez em que tentaram se meter nessa história foi a única vez em que brigaram com suas respectivas esposas, desde que as conheceram. Mesmo assim, os filhos insistiram que eles os ajudassem. Os pais não queriam confusão com as esposas, mas também não acharam certo quando os filhos expuseram o que acreditavam ter acontecido entre elas. Eles pediram um tempo para que pudessem pensar mais em como poderiam ajudá-los.
Teriam que pensar em qual seria a abordagem correta para que eles se intrometessem e revirassem essa ferida antiga. Mesmo sem dar uma resposta definitiva de apoio, já estava claro que, apesar de estarem com medo de se envolver, eles ainda iriam encontrar o melhor jeito de ajudar a resolver a situação entre as mulheres. Foi o tempo de desligarem a chamada que o celular que Lina usava como Harim e o de Min-Sok começaram a receber uma série de notificações do grupo de amigos do alistamento. Os dois se entreolharam ao ver os celulares vibrarem em sincronia, alertando sobre o recebimento de mais e mais mensagens sequenciais separadas por intervalos de tempo cada vez menores. Quando foram verificar, as mensagens mostravam links de páginas de notícia e fofocas nas quais a identidade do suposto homem que havia sido fotografado no terraço com Min-Sok tinha sido identificada e revelada. O rosto de Harim estava exposto por toda a internet, assim como todos os dados que encontraram sobre ele. Os amigos estavam curiosos para saber se era verdade que os dois estavam envolvidos de alguma forma. Também queriam saber até que ponto a gerente tinha conhecimento sobre o relacionamento deles. Jung-gi estava reclamando com Min-Sok pela falta de respeito de usar Lina para esconder seu envolvimento com Harim. Ainda mais que seu peito ainda palpitava ao pensar na moça. Também haviam mensagens dizendo que eles deveriam ter sido mais discretos. Desde que leram as fofocas, Jong-min e Jung-gi vinham refletindo melhor sobre o comportamento cotidiano dos amigos. Eles andaram pensando nos sinais que antes tinham passado um tanto despercebidos. A verdade é que, pensando bem, eles concluíram que dava mesmo para perceber as trocas de olhares intensas que havia entre os dois. Um forte exemplo era o comportamento suspeito deles no dia do karaokê. Lina estava focada em ler os comentários das matérias que os amigos enviaram. A cada comentário que lia, ficava mais furiosa. Os internautas acusavam Harim de ter planejado uma aproximação forçada a Min-Sok durante o alistamento. Como não haviam muitas informações sobre a existência dele antes do serviço militar, alegavam que ele deveria ser um sasen que se aproveitou da situação para conseguir se tornar próximo do idol em um momento de exposição e vulnerabilidade. Isso deve ter sido uma jogada do Sr. Lee para infernizar ainda mais a nossa vida, disse Min-Sok fechando o punho direito com raiva. Ele já se preparava para negar tudo aquilo aos amigos. Também pensava em medidas para proteger sua amada de todo o ódio que estava sendo direcionado a ela naquele momento, mesmo que todo o ódio estivesse concentrado na figura de Harim e ninguém mais comentasse sobre o envolvimento dele com a gerente. Min-Sok ainda assim sentia que estavam falando mal de sua namorada, e isso por si só já o enlouquecia.